Olá, estamos começando mais um Vocalize, hoje recebendo Diego, coordenador do curso de Fisioterapia aqui da Univas. E o objetivo, Diego, é que você conte pra gente, pro nosso ouvinte, afinal de contas, né, que profissional é esse, o que ele faz, qual é o campo de atuação, e é disso que nós vamos conversar. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal, obrigado pela recepção. Bom, é sempre muito prazeroso falar sobre fisioterapia, da área que a gente gosta, da profissão que a gente escolheu, né? Então, para mim, eu fico muito contente de poder divulgar um pouquinho sobre a profissão, divulgar um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Falar um pouco do curso. A gente que é professor da área, a gente gosta muito de falar, né? A fisioterapia é uma ciência linda, né? É uma profissão que cresce cada dia mais, junto com a psicologia também tem muito crescimento. E trazer essa informação, principalmente para quem não conhece a área, é sempre muito importante. Tá? Legal. A gente podia até aproveitar, esses dias eu estava conversando com o professor Rodrigo, que é da Educação Física. Perfeito. E às vezes o nosso ouvinte tem essa dificuldade de compreender o que é uma profissão com a outra. Você conseguiria nos ajudar e ajudar nosso ouvinte? Bom, posso tentar, né? De uma maneira muito simples, né? São duas ciências que trabalham muito com o movimento. Mas vamos pensar na educação física como uma ciência que trata o movimento de pessoas saudáveis, pessoas que querem melhorar um condicionamento físico, pessoas que querem ter uma condição de saúde melhor. Né? A fisioterapia, ela trata da mesma ciência do movimento, mas pensando muitas vezes em tratar uma sequela de uma doença, em tratar um paciente que ele já não tem uma funcionalidade igual ele já tinha, né? Vamos pensar em cenário de atendimento. A educação física está muito relacionada a esportes, está muito relacionada a academias, a fisioterapia está muito relacionada a hospitais, UTIs, clínicas como um todo. Então, por mais que as duas sejam ciências do movimento, o foco é um pouquinho diferente, né? E, na verdade, uma se completa. O ideal com um paciente que perca o movimento, quando ele recupere com a fisioterapia, essa última fase de condicionamento, de melhora da função, seja com a educação física. Então, uma profissão, ela traz ali um segmento junto para outra. Bacana. Você contou pra gente um pouco do campo de atuação, né? Você teria mais espaço dentro da fisioterapia hoje? Sim. Aliás, né, na pandemia a gente descobriu coisas que a gente nem imaginava que era da fisioterapia, né? Então vamos contar para o nosso ouvinte, que realmente é muito amplo. Hoje, de regulamentação, a gente tem 17 áreas de especialidade. São as áreas mais tradicionais, cardiologia, ortopedia, neurologia. Então são 17 áreas de atuação, 17 áreas de especialização. Agora, se a gente pensar em cenários, em campos, a gente passa de 50. Olha então, assim, só. são muito grandes. O que na pandemia ficou muito evidente para o pessoal que não conhecia, por exemplo, foi a atuação do fisioterapeuta respiratório. Né? A gente enfrentou uma doença que a gente tinha pouco conhecimento, né? A gente precisou muito de equipamentos como ventiladores. Então, no hospital, basicamente, quem controla o ventilador de um paciente entubado é o fisioterapeuta. Lógico que não é só ele, né? Mas ele tem uma especialização, ele tem um foco muito grande em parâmetros ventilatórios, como ajudar esse paciente a respirar, né? Então, a fisioterapia teve um boom muito grande no auge da pandemia, por causa da fisioterapia na UTI, por causa da fisioterapia no hospital, e no finalzinho da pandemia, início da pós-pandemia, na recuperação desses pacientes. Muitos tiveram trombose, muitos tiveram alguma dificuldade, algumas perdas de funcionalidade. O Covid ele foi muito mais do que um vírus respiratório para a gente, né? Ele acabou afetando muita coisa. Então a gente conseguiu trabalhar bastante nessa área da pandemia. Fora a área hospitalar, eu vou puxar um pouco assim da sardinha para a minha área. Eu sou da área da saúde do idoso, é uma área que eu gosto bastante. Então, assim, a gente tem uma atuação muito grande em instituições de longa permanência, trabalho com os idosos, trabalhos em comunidade, como a gente tem na unidade nossa no São João. A gente tem áreas como pediatria, saúde da mulher, oncologia. Então, assim, são infinitas áreas, de modo geral, pensando nos campos de atuação. No curso de fisioterapia, hoje o aluno ele se forma
ele tem 72 disciplinas curriculares. Então ele consegue conhecer todas as áreas da fisioterapia. Hoje ele tem por passar por todas, né? Logicamente, quando ele se decidir qual área ele quer seguir, aí ele vai fazer a especialização dele, ele vai trilhar o caminho dele. Mas basicamente a gente tem 17 áreas de especializações reconhecidas hoje. Passa por todas, depois escolhe o que tem mais a ver com cada pessoa. Sim, sim. E na verdade a gente tem hoje um mecanismo interessante. O aluno ele passa no último ano de faculdade, a gente divide ele em 2 semestres. O primeiro semestre ele passa em todas. Quando ele está começando a conhecer, ele ainda está entendendo como que é aquela área, pacientes são diferentes, tratamentos são diferentes, né? Então ele passa no primeiro semestre com uma visão mais crua, entendendo um pouco ali, e no segundo semestre ele retorna em todas as áreas, porque ali ele já sabe como que funciona, ele já tem uma expertise maior, então ele já consegue ver e falar assim, olha, isso aqui é uma coisa legal, e isso é uma coisa que eu faria o resto da minha vida. Né? E a gente precisa entender que tem áreas que não é pra gente, né? E tem coisas que você fala, olha, pra mim, essa é a área, eu estou apaixonado nisso, é isso que eu quero fazer e estou feliz fazendo. Mas você considera que qualquer pessoa pode entrar no curso de fisioterapia e lá dentro ela vai ter que, na verdade, escolher coisas que talvez, ou não, né? Chegar no final e falar, eu não nasci para isso. Exatamente. Mas você acha que tem um perfil, assim, de ser fisioterapeuta? O que precisa ter como essência? Eu acho que a essência está mais voltada a ser da área de saúde do que especificamente ser fisioterapeuta. Porque a gente precisa ter muita empatia, se colocar no lugar dos outros. A gente precisa entender que às vezes uma coisa que é pequena pra gente, simples, o paciente não é. Diego, quando eu quebrei meu braço, o fisioterapeuta me fazia gritar. E aí quando eu falo pra ele, para, isso é empatia, Diego? De certa forma é. Ou não, eu tenho que forçar mesmo, falar, grita aí mesmo, você vai ter. Tem que forçar, porque as barreiras fisiológicas dessas complicações, elas precisam ser quebradas. Se a gente não forçar além daquele limite, lógico, dentro de um padrão respeitado, o paciente nunca recupera, né? Porque eu acredito que você quebrou, você perdeu uma parte do seu movimento. Então ele criou ali um clipping articular, uma barreira que se a gente não forçar um pouco, nem sempre é um pouquinho, às vezes a gente força bastante, mas você precisa para você recuperar. E olha como são interessantes. Vamos pensar no seu caso, que é uma fisioterapia ortopédica, né? Se você teve uma perda de função, às vezes da mão ou de um braço, né, em poucas sessões, não são muitas, você consegue restabelecer, né, praticamente 100% ou quase isso. Se a gente pensar num paciente que teve um derrame, um AVC, por exemplo, o movimento é tão pequeno que ele vai recuperando, mas faz tanta diferença. Então a gente tem especialidades que são muito abrangentes, de movimento muito rápido, né? E tem especialidades que a resposta é pequena, mas ela é tão impactante para o paciente que ela é muito especial, né? Para a saúde do idoso, eu já gosto de pensar assim, nem sempre a gente vai ganhar, né? Às vezes, se a gente manter, está ótimo. Olha, interessante, né? Porque o processo de envelhecimento ele é contínuo. Nada que a gente faça, a gente vai impedir que isso aconteça, né? Então, se aquele idoso está conseguindo caminhar de uma forma lenta, ou de uma forma com um andador, por exemplo, a gente vai tentar melhorar. Mas se a gente conseguir, pelo menos no mínimo, manter, já é muito interessante, né? A gente, lógico que a gente sempre quer mais, a gente quer forçar um pouquinho os limites para que ele saia de uma cadeira de rodas, para que ele saia de um andador, mas algumas evoluções são fisiológicas, não há que faça. Interessante. E quando a gente pensa assim, qual é a maior alegria de ser um fisioterapeuta? Assim, qual é o ganho que vocês têm pessoal em relação a essa profissão, né? Como você está falando, né? O mínimo ali de uma situação de manutenção, até pela sua fisionomia, dá para perceber que é satisfatório para vocês, né, o paciente. Então, o que você acha que esses profissionais tanto têm essa paixão por ser fisioterapeuta? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque as especialidades são tão grandes, são tão distintas, que, por exemplo, no caso da neurologia, cara, o pequeno movimento que o paciente recupera, às vezes o simples fato de ele conseguir segurar um copo, muda completamente a vida dele, né? A gente fala assim, sempre de ser muito funcional. Então, para um fisioterapeuta neurológico, um objetivo pequeno, como se o paciente consiga realizar sem ajuda,
Estou a diferença. Um fisioterapeuta que trabalha no hospital, um paciente que está grave, que não está conseguindo respirar sozinho, você vê ele 1, 2 dias depois conseguindo respirar sem equipamento, sem nada, ele é extremamente satisfatório. Né? Aí focando um pouco na minha área da saúde do idoso, né? O idoso, que um pouco mais que ele se torne funcional, que ele consiga recuperar algo que ele não fazia, né? Ou consiga caminhar com uma qualidade melhor, não há sensação que descreva. Né? Então são situações semelhantes, mas com detalhes diferentes, por causa dessas especialidades, mas é extremamente satisfatório. Lembrando que é uma profissão que está aqui para servir. Se o pessoal que quiser entrar para a fisioterapia não tiver a sensação que a gente serve o outro, serve o paciente, que a gente é um meio para que ele recupere essa funcionalidade ou para que ele não perca, talvez seja o perfil que a gente está discutindo, né? Talvez não tenha essa empatia toda, mas é bastante gratificante. Legal. E o nosso ouvinte geralmente também quer saber, Diego, se fazer fisioterapia dá dinheiro, né? Olha, essa é uma pergunta que eu respondo bastante. Vamos lá, né? O candidato liga perguntando se é possível ganhar dinheiro, né? E a preocupação em relação a isso. Eu acho que é uma preocupação justa, acho que todo mundo tem conta para pagar, né? A gente escolhe uma profissão que vai forçar que a gente estude o resto da vida e acho justo o candidato saber qual que é o mercado. Hoje, na nossa região, né, um salário médio de um fisioterapeuta na nossa região é em torno de R$5.000. Né? Tem colegas que não conseguem ganhar isso e tem colegas que ganham muito mais que isso com uma facilidade extrema. Então, assim, salário médio não diz o que é o cenário, né? Ele diz pra gente, assim, depende do talento, depende da dedicação, depende mais da dedicação do que do talento, né? Do quanto que você quer se valorizar, do tanto que você quer se dedicar àquela profissão, né? Então a gente tem um mercado muito grande, muito aquecido na nossa região, pagando locais pagando salários muito bons, né? Eu tenho conhecido meu que ele consegue ganhar R$500 mil por mês, é impressionante, mas ele é um cara diferente, um ponto fora da curva, né? Mas ele tem os méritos. Então, o mercado da nossa região, hoje ele está muito aquecido. Tá? Se a gente pensar só na FUVES, na instituição que a gente trabalha, hoje a gente deve ser algo em torno de uns 65 fisioterapeutas trabalhando com a gente. Né? Então, isso é um número muito grande. Né? Pouso Alegre é uma cidade muito industrial. Então, por exemplo, a saúde do trabalhador é uma área que contrata muito fisioterapeuta. Né? Então a gente tem uma área que tem hospitais, então a gente consegue um nicho de mercado muito interessante, né? Logicamente, se o cara se dedicar, for comprometido, se estudar realmente, ele vai conseguir tirar salários muito maiores do que isso. Ele cria o seu valor, né? Ele cria o seu valor. Quanto mais raro o seu conhecimento, mais alto é o seu pagamento também, essa raridade em relação ao salário. Sim, perfeito. Legal. Diego, tem as dificuldades também, né? A gente falou bastante de coisas muito boas da profissão. Qual é a maior dificuldade da profissão que você considera? Olha, eu acho que a gente está lidando com uma geração diferente da nossa geração. Né? A gente está lidando com uma geração de estudantes hoje que é muito imediatista. Tudo é muito rápido, tudo muito acelerado. E às vezes o começo da vida profissional não é tão acelerado assim. Né? Para quem tem aquela expectativa de sair formando, ganhando 10, 20 mil, talvez o começo seja um pouco frustrante. Igual eu falei, a gente está numa época tão boa para a fisioterapia que eu recebo ofertas de indicações de emprego e eu não tenho mais para quem indicar. Né? Todos os meus ex-alunos que decidiram trabalhar estão trabalhando. Então assim, foi assim, olha, surgiu uma vaga, professor, não dá, estou com o horário todo cheio. Olha só, que bacana. Né? Então isso é um feedback muito interessante. Tem bastante estágio também, né? Tem bastante estágio. Já começa cedo. A gente não começa tão cedo, porque a lei implica a gente. Hoje a gente começa nos estágios no último ano. A partir do ano que vem, se tudo der certo, a gente vai começar no penúltimo ano. Né? Mas aí a gente está falando aqui do estágio propriamente dito, mas a gente tem as visitas técnicas que eles fazem desde o primeiro, aqueles acompanhamentos que eles fazem desde o primeiro. Tá? E a gente tem uma vantagem muito grande que é o hospital. O hospital é um celeiro de informações gigantesco. Então o aluno que ele tem tempo de se dedicar, que ele possa acompanhar nas visitas, ele consegue ter uma formação muito diferente. Legal.
Diego, pensando então que o nosso ouvinte está aqui escutando, geralmente tem pessoas que têm interesse na área, tem pessoas que estão de curioso para saber um pouco mais sobre a profissão. Que recado que você daria para as pessoas que estão nos escutando aí? Olha, hoje o mundo é muito tecnológico, né? Os canais de comunicação mudaram muito. O podcast é algo fantástico nessa nova era. E as informações elas também têm que chegar de uma forma diferente, né? Hoje a gente tem as redes sociais do curso, a gente tem as divulgações externas do curso, né? Então eu acho que esse seja o primeiro começo. Siga nas redes sociais, acompanhe os canais, né? Hoje a gente tem canal no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Gostou? Tem interesse? Aí já é um pouco diferente. Faz uma visita em loco. Marca uma hora para a gente conversar, para a gente apresentar o curso, para você conhecer um pouco melhor a instituição. Legal. Porque não dá para você viver só da informação online, você precisa conhecer. Aí você vai conhecer a estrutura toda nova, a faculdade inteira reformada, os laboratórios novos. Eu acho que assim, se teve uma fagulhinha de interesse, vai na faculdade, marca uma hora, a gente está lá o dia inteiro. Está sempre aberto, né? Sempre aberto. Para conversar. E como a gente adora o que a gente faz, falar do nosso curso é uma facilidade imensa, né? E eu acho que é muito interessante, né? Você poder conhecer, você ter essa visita, você saber aonde você está investindo, porque não é só dinheiro, é tempo. É muito tempo que você investe. É frustrante, né? Você escolher errado, né, Diego? Sim. E a gente precisa conhecer, saber da estrutura que a gente está entrando, como que vai ser lá na frente. O curso ele precisa ser modular, ele precisa saber o passo a passo. Então o aluno que ele entra, ele tem que saber que no semestre vem ter tal aula, no outro semestre vai ter tal aula. Ele precisa saber a trajetória dele, porque é isso que vai fazer a diferença dele no futuro profissional. Então se ele entra numa instituição que não tem essa característica, não tem essa transparência, né, provavelmente o futuro profissional dele não será tão bom. Então existe essas diferenças, né? A gente conhece bem as outras realidades. Olha que legal isso que você trouxe, né? Que eu acho super transparente de dizer, ó, você não vai colocar a mão na massa logo no início, né? Porque tem alguns que já entram achando que já vão, né, ajudar o paciente ali e não é essa a realidade. Não. E compreender o porquê disso, né? Que é muito sério você iniciar fazendo ações com o paciente, sendo que você não tem a base inicial. E isso é interessante por duas coisas que a gente faz muito na faculdade. A gente tem muita aula prática, mas muita aula prática. Nas nossas aulas práticas, a gente trabalha sempre praticamente em duplas. Então, nessa semana, você vai ser meu paciente e você é seu terapeuta, não que a gente vai trocar. Então, existe essa empatia que você tem que se colocar no lado do paciente, para você ver como que ele está se comportando. Né? Então, assim, numa aula de prótese órtese, que é uma disciplina nossa, a gente limita os movimentos, ou coloca o paciente na cadeira de rodas, ou faz um enfaixamento para que ele não tenha uma perna funcional, ou imobiliza um braço, para que ele comece a entender como que é o paciente na vida real. Olha que interessante. Né? Ele precisa saber como que é o paciente para poder entender. E outra coisa que a gente tem são laboratórios de simulação. Né? Então, você vai treinar em bonecos, procedimentos que são um pouco mais invasivos, um pouco mais complicados, antes de você chegar e querer mexer no ventilador na UTI, né? Então a gente tem que ter esses módulos para que o último módulo seja realmente lá a UTI, aquele paciente grave, para o aluno se sentir confortável, é uma vida que está em jogo, né? Então um erro, às vezes ele é irreversível, então a gente não pode deixar. Então o curso tem essa característica de muito treino, uma base teórica muito forte, muitas aulas práticas, né? Para que quando ele entrar na área dos atendimentos, ele entrar mais preparado. Né? Muito legal, gostei da ideia. Obrigada, Diego, viu? Passa rápido, rapidinho. O nosso ouvinte quer, inclusive, fazer mais perguntas, fica curioso, mas aí a gente sempre deixa aberto para uma segunda conversa mais específica sobre a sua profissão. Obrigada mesmo e parabéns aí pelo trabalho que você desempenha aqui. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Qualquer dúvida que os ouvintes tiverem, pode me mandar que a gente vai tirando também as dúvidas, tá bom? Obrigado. Bacana. Obrigada. Até a próxima.